Livro, Persuasão, volume 2. Autora, Jane Austen. Capítulo 10. Anne foi para casa meditar em tudo que ouvirá. Sentiu-se aliviada por conhecer melhor o Sr. Elliot. Já não lhe devia qualquer espécie de ternura. Ele era, ao contrário do comandante Venvord, um intruso pouco desejado. Ela refletia com sensações categóricas resolutas sobre os malefícios das duas atenções na noite anterior, o dano irreparável que ele podia ter provocado. A pena que sentirá dele desaparecera por completo. Mas este era o único motivo de alívio. Em todos os outros aspectos, olhando em volta ou perscrutando o futuro, ela viu mais causas para receio e apreensão. Estava preocupada com a desilusão e a dor que Lady Russell iria sentir, as mortificações suspensas sobre as cabeças do pai e da irmã, e sentiu a angústia de prever muitos malefícios sem saber como evitá-los. Sentiu-se muito grata por o conhecer bem. Nunca achará que tinha direito a uma recompensa por não ter desprezado uma velha amiga como a Sra. Smith, mas aqui estava. Uma verdadeira recompensa. A Sra. Smith conseguirá contar-lhe o que ninguém mais poderia saber, se as revelações pudessem ser divulgadas por toda a família. Mas esta era uma ideia louca. Ela precisava de falar com Lady Russell, contar-lhe, pedir-lhe conselhos, e tendo feito o mais que podia, esperar os acontecimentos com a maior calma possível. E afinal de contas, onde lhe faltava maior tranquilidade era naquele recanto da mente que não podia abrir a Lady Russell, naquele fluxo de ansiedades e receios que tinha de guardar só para si. Quando chegou à casa, soube que, conforme tencionara, tinha evitado encontrar-se com o Sr. Elliot. Ele viera fazer-lhe uma visita matinal, mas mal acabará de se congratular, sentindo-se segura até ao dia seguinte, ouviu dizer que ele voltaria ao serão. Não fazia a menor intenção de o convidar, disse Elizabeth com uma indiferença afetada. Mas ele deu tanto a entender que queria ser convidado. Pelo menos, é o que a Sra. Clay diz. É verdade. Nunca vi ninguém mostrar tanto empenho em ser convidado. Pobre homem. Tive realmente pena dele, pois a sua irmã, menina Anne, tem o coração duro e cruel. Oh! Exclamou Elizabeth. Já estou demasiado habituada ao jogo deles para me deixar logo vencer pelas alusões de um cavalheiro. No entanto, quando vi como ele lamentava profundamente não ter encontrado o meu pai esta manhã, cedi imediatamente, pois não iria perder uma oportunidade de o aproximar de Sir Walter. Eles lucram tanto com a companhia um do outro. Comportam-se ambos de um modo tão amável. O Sr. Elliot demonstra tanto respeito. É encantador, exclamou a Sra. Clay, não se atrevendo, contudo, a volver o olhar para Anne. Exatamente como pai e filho. Minha querida menina Elliot, não posso dizer pai e filho? Oh, eu não levanto obstáculos às palavras de ninguém, se é essa a sua opinião. Mas juro que ainda não reparei que as suas atenções fossem para além das dos outros homens. Minha querida menina Elliot, exclamou a Sra. Clay erguendo as mãos e os olhos e afundando o resto do seu espanto num silêncio conveniente. Bem, minha querida Penélope, não precisa de ficar tão alarmada por causa dele. Eu convidei-o, como sabe, despedi-me dele com um sorriso. Quando soube que na realidade ele vai passar todo o dia de amanhã com os seus amigos de Thornbury Park, tive pena dele. Anne admirou a boa representação da amiga, que era capaz de manifestar tanto prazer na antecipação e na própria chegada da pessoa cuja presença devia, de fato, estar a interferir com o seu principal objetivo. Era impossível que a Sra. Clay não sentisse senão ódio pelo Sr. Elliot, e no entanto, ela conseguia assumir o ar mais obsequioso e plácido do mundo e parecia contentar-se com o reduzido privilégio de se dedicar a Sir Walter apenas metade do que, de outro modo, faria. Para Anne foi muito penoso ver o Sr. Elliot entrar na sala. Custou-lhe ainda mais quando ele se aproximou dela e lhe falou. Já antes ela costumava sentir que ele não era completamente sincero, mas agora ela via insinceridade em tudo. A sua deferência atenciosa para com o pai, contrastada com a linguagem anterior, era odiosa, e quando pensava na maneira cruel como ele se comportara para com a Sra. Smith, tornava-se difícil suportar os seus sorrisos e amabilidades atuais ou a expressão dos seus bons sentimentos artificiais. Ela tencionava evitar qualquer alteração no seu comportamento que provocasse um protesto por parte dele. Ela queria muito evitar quaisquer perguntas ou causar escândalo, mas decidirá mostrar-se tão fria quanto a sua relação de parentesco permitia e recuar, o mais suavemente possível, os poucos passos de intimidade desnecessária que lhe fora gradualmente concedendo. Assim ela mostrou-se mais reservada e mais distante do que fora na noite anterior. Ele quis voltar a espicaçar a sua curiosidade acerca de como e quando ele poderia ter ouvido elogiá-la anteriormente.
e desejava muito que ela lhe perguntasse. Mas o encanto tinha se quebrado. Ele descobriu que, para estimular a vaidade da sua modesta prima, eram necessários o calor e a animação de uma sala pública. Percebeu, pelo menos com as tentativas a que se aventurou no meio das solicitações demasiado imperiosas dos outros, que não era possível fazê-lo nesse momento. Ele mal sabia que era um assunto que agia, agora, exatamente contra os seus interesses, pois dirigia os pensamentos dela para as partes menos desculpáveis da sua conduta. Ela sentiu alguma satisfação em saber que ele iria realmente ausentar-se de Bath na manhã seguinte, saindo cedo, e que estaria fora durante quase 2 dias. Ele foi convidado de novo para vir a Camden Place na noite do seu regresso, mas, desde quinta-feira até sábado, a sua ausência era certa. Já era bastante desagradável ter uma senhora Clay constantemente à sua frente, mas ter um hipócrita ainda maior no grupo parecia ser a destruição de tudo que se assemelhava à tranquilidade e ao conforto. Era muito humilhante pensar no engano constante em que o pai e Elizabeth viviam, considerar as várias fontes de mortificação que lhes estavam preparadas. O egoísmo da senhora Clay não era tão complicado nem revoltante como o dele. E Anne teria consentido imediatamente com respeito ao casamento, com todos os seus inconvenientes, para se libertar das sutilezas do Sr. Elliot, ao tentar impedi-lo. Na sexta-feira de manhã, ela tencionava ir visitar Lady Russell cedo, a fim de proceder à necessária comunicação, e teria saído imediatamente a seguir ao pequeno almoço se a senhora Clay não fosse também sair com o obsequioso objetivo de poupar incômodos à irmã, pelo que decidiu esperar até já não correr o perigo de se encontrar em tal companhia. Assim despediu-se da senhora Clay e aguardou um pouco antes de começar a falar em passar a manhã em Rivers Street. Muito bem, disse Elizabeth, não tenho nada a enviar-lhe senão saudades. E por favor, leva aquele livro enfadonho que ela insistiu em me emprestar, para fingir que já o li. Eu não posso passar a vida a perder tempo com todos os novos poemas e documentos da nação que aparecem. Lady Russell aborrece-me com todas as suas novas publicações. Não precisas de lhe dizer, mas achei que o vestido dela na outra noite era horroroso. Eu costumava pensar que ela tinha algum gosto para se vestir, mas tive vergonha dela no concerto. Tinha um ar tão formal e artificial. E senta-se tão direita na cadeira. As minhas saudades, claro. E as minhas, acrescentou Sir Walter. Os meus melhores cumprimentos. E podes dizer-lhe que tenciono ir visitá-la em breve. Transmite-lhe uma mensagem delicada. Mas só vou deixar o cartão de visita. As visitas matinais nunca são oportunas para uma mulher da sua idade que se arranja tão pouco. Se ela usasse rouge, não precisaria de recear que a vissem, mas, na última vez que a visitei, vi que mandou baixar as persianas imediatamente. Enquanto o pai falava, bateram à porta. Quem seria? Anne, recordando-se das anteriores visitas inesperadas do Sr. Elliot, julgaria que seria ele, se não soubesse que ele se encontrava a 7 milhas de distância. Após o período de expectativa habitual, ouviram-se os sons de passos habituais, e o Sr. e a Sra. Musgrove foram introduzidos na sala. A emoção mais forte provocada pelo seu aparecimento foi a surpresa, mas Anne ficou verdadeiramente satisfeita de os ver, e os outros não ficaram tão aborrecidos que não conseguissem pôr um ar decente de boas-vindas. Mas assim que ficou claro que estes, os seus familiares mais próximos, não tinham vindo com a intenção de se instalarem naquela casa, Sir Walter e Elizabeth conseguiram ser mais cordiais e fazer muito bem as honras da casa. Tinham vindo passar uns dias a Bath com a Sra. Musgrove, estavam hospedados no Veado Branco. Isto foi comunicado imediatamente, mas só depois de Sir Walter e Elizabeth conduzirem Mary para outra sala de visitas, para se deliciarem com a sua admiração, é que Anne conseguiu extrair de Charles a razão exata da sua vinda, ou uma explicação para alguns sorrisos de Mary que pareciam sugerir um objetivo especial, bem como para o aparente mistério acerca de quem fazia parte do seu grupo. Ficou então a saber que o mesmo era formado pela Sra. Musgrove, Henrietta, e o comandante Arville, além de eles os dois. Ele fez-lhe uma descrição simples e inteligível do que acontecerá, uma narrativa em que ela viu muito do procedimento característico dos Musgrove. O plano receberá o seu primeiro impulso com o fato de o comandante Arville precisar de vir a Bath numa viagem de negócios. Ele começara a falar nisso há uma semana, e como não tinha nada que fazer, uma vez que a época da caça tinha terminado, Charles propusera-se vir com ele. A senhora Arville parecerá gostar muito da ideia, que era vantajosa para o marido, mas Mary não podia
suportar a ideia de ficar sozinha e mostrou-se tão infeliz por causa disso que durante um dia ou dois, a viagem pareceu ficar suspensa ou posta de lado. Mas, nessa altura, o plano foi adotado pelo pai e pela mãe. A mãe tinha alguns velhos amigos em Bath que desejava visitar. Pensou-se que seria uma boa oportunidade para Henrietta comprar o enxoval para si e para a irmã, e em resumo, acabará por se formar um grupo dirigido pela mãe, pelo que tudo se tornará simples e confortável para o comandante Arville, e ele e Mary foram incluídos com vantagens para todos. Tinham chegado já tarde na noite anterior. A senhora Arville, os filhos e o comandante Benwick tinham ficado em Uppercross com o Sr. Musgrove e Louisa. A única surpresa de Anne foi que o assunto já estivesse suficientemente adiantado para se falar no enxoval de Henrietta. Ela imaginara que existiam dificuldades materiais que impediriam que o casamento se realizasse em breve. Mas soube por Charles que muito recentemente, desde a última carta que Mary lhe escrevera, um amigo pedirá a Charles Hayter que tomasse conta de um lugar destinado a um jovem que só poderia ocupá-lo daí a muitos anos, e que, em vista deste rendimento atual e quase com a certeza de algo mais sólido muito antes do fim do prazo em questão, as duas famílias tinham consentido em satisfazer os desejos dos jovens, e o seu casamento deveria realizar-se dentro de alguns meses, tão brevemente quanto o de Louisa. E é realmente um bom cargo, acrescentou Charles, apenas a 25 milhas de Uppercross e numa linda região, uma belíssima parte de Dorsetshire, no centro de algumas das mais belas cidades do reino, rodeado por 3 grandes proprietários, qual deles o mais cuidadoso e zeloso. E para 2 deles pelo menos, Charles Hayter pode obter uma recomendação especial. Não que ele lhes dê o merecido valor, comentou ele. Charles não gosta muito da caça. É o seu pior defeito. Fico muito contente, exclamou Anne, particularmente contente por isto ter acontecido, e que 2 irmãs, ambas merecedoras e que foram sempre tão amigas, não vejam as agradáveis perspectivas de uma diminuir as da outra, e que gozem de igual prosperidade e conforto. Espero que os teus pais se sintam muito felizes em relação a ambas. Oh, sim. O meu pai não se importaria que os cavalheiros fossem mais ricos, mas não encontra nenhum outro defeito neles. Compreendes que gastar assim dinheiro casar 2 filhas, ao mesmo tempo não pode ser muito agradável, e ele vai ter de poupar em muitas coisas. No entanto, não quero dizer que elas não tenham esse direito. É justo que recebam os seus dotes como filhas, e certamente que para mim ele sempre tem sido um pai muito generoso e liberal. Mary não aprova muito o casamento de Henrietta. Nunca o fez, sabes. Mas ela não está a ser justa para com ele. Nem considera o entrope como esta merece. Eu não consigo fazê-la compreender o valor da propriedade. É um casamento bastante bom nos tempos que correm, e eu sempre gostei de Charles Hayter. Não vou mudar de opinião agora. Uns pais excelentes como o senhor e a senhora Musgrove, exclamou Anne, devem sentir-se felizes com o casamento das filhas. Tenho a certeza de que tudo farão para que elas sejam felizes. Que sorte para as jovens encontrarem-se em tais mãos. Os teus pais parecem totalmente isentos daqueles sentimentos ambiciosos que têm conduzido a tantos desvarios e infortúnios, tanto os jovens como de velhos. Espero que Louisa já se encontre completamente restabelecida. Ele respondeu no modo um tanto hesitante. Sim, creio que sim, bastante restabelecida, mas ela está mudada, já não corre nem salta de um lado para o outro, não ri nem dança, está muito diferente. Se por acaso fechamos a porta com um pouco mais de força, ela estremece e torce-se como uma salamandra na água, e Benwick senta-se a seu lado, a ler versos ou a falar-lhe em voz baixa todo dia. Anne não conseguiu deixar de rir. Isso não é muito ao teu gosto, eu sei, disse ela. Mas eu penso que ele é um jovem excelente. Certamente que é. Ninguém duvida, e espero que não penses que eu sou tão mesquinho, que queira que todos os homens possuam os mesmos objetivos e prazeres que eu. Eu gosto muito de Benwick, e quando se consegue que ele fale, ele tem muito para dizer. A leitura não lhe fez mal nenhum, pois além de ler, ele também lutou. É um sujeito corajoso. Fiquei a conhecê-lo melhor na segunda-feira passada do que em todo o tempo até então. Fizemos uma famosa investida de caça. As ratazanas toda manhã, no celeiro grande do meu pai, e ele fez a sua parte tão bem que passei a gostar mais dele. Nesta altura, foram interrompidos pela necessidade absoluta de Charles se juntar aos outros para admirar os espelhos e as porcelanas. Mas Anne tinha ouvido suficiente para conhecer a atual situação em Uppercross e para se alegrar com a sua felicidade. E embora suspirasse, este suspiro não continha qualquer má vontade ou inveja.
Certamente que gostaria de partilhar a sua aventura se pudesse, mas não desejava diminuir a deles. A visita decorreu muito bem. Mary encontrava-se muito bem disposta, encantada com a alegria e a mudança, e estava tão satisfeita com a viagem na carruagem da sogra, com 4 cavalos e com o fato de estar completamente independente de Camden Place, que se encontrava exatamente com a disposição certa para admirar tudo como devia e para se aperceber imediatamente de todas as vantagens da casa quando estas lhe foram descritas em pormenor. Não tinha nada a pedir ao pai nem à irmã, e considerou-se mais importante perante os seus belos salões. Elizabeth esteve, por um breve espaço de tempo, bastante preocupada. Ela achava que devia convidar a senhora Musgrove e todo o seu grupo para jantar com eles, mas não conseguia suportar que aqueles que tinham sido sempre tão inferiores aos Elliot de Kelly presenciassem a diferença no estilo de vida e a redução de criados que um jantar denunciaria. Era uma luta entre a cortesia e a vaidade, mas a vaidade levou a melhor, e Elizabeth voltou a sentir-se feliz. Estas foram as suas reflexões interiores, noções antiquadas, hospitalidade provinciana. Nós não oferecemos jantares. Poucas pessoas em Bath o fazem. Lady Alicia nunca o faz. Nem sequer convidou a família da irmã, embora estivessem aqui um mês. Acho que seria muito inconveniente para a senhora Musgrove. Ficaria muito longe do seu caminho. Tenho a certeza de que ela prefere não vir. Não. Se pode sentir à vontade conosco. Convidá-los-ei a todos para um serão. Isso será muito melhor. Será uma novidade e um prazer. Eles nunca viram 2 salões assim. Ficarão encantados por virem amanhã à noite. Será uma reunião normal, pequena, mas muito elegante. E isto satisfez Elizabeth. E quando o convite foi feito aos 2 presentes e estendido aos ausentes, Mary também ficou completamente satisfeita. Foi manifestado particular interesse em que conhecesse o Sr. Elliot, e que fosse apresentada a Lady Dalrymple e a menina Cartere, que felizmente já tinham sido convidadas, e não lhe podia ter sido concedida uma atenção mais gratificante. A menina Elliot teria a honra de visitar a senhora Musgrove no decurso da manhã, e Anne saiu com Charles e Mary para ir visitar Henrietta imediatamente. O seu plano de ir conversar com Lady Russell teve de ser adiado. Passaram os 3 em Rivers Street por alguns minutos, mas Anne convenceu-se de que o adiamento por um dia da comunicação desejada não teria muitas consequências, e apressou-se a dirigir-se ao Veado Branco para voltar a ver as amigas e companheiras do outono anterior, com uma ansiedade e ternura que inúmeras recordações ajudavam a fomentar. Encontrou a senhora Musgrove e a filha em casa sozinhas, e Anne foi recebida calorosamente por ambas. Henrietta, com as perspectivas do seu futuro recentemente melhorados e a sua felicidade recente, estava cheia de atenções e cuidados para com todos aqueles de quem nunca gostara antes. E a afeição por Mrs. Musgrove tinha sido ganha pela sua utilidade quando se encontravam em dificuldades. Anne foi convidada para vir todos os dias e a qualquer hora ou por outra, reclamaram-na como fazendo parte da família, e em troca começou, como era seu hábito, a prestar-lhes pequenos serviços e ajudá-las. Quando Charles as deixou, ficou a ouvir a senhora Musgrove a contar a história de Louisa, e Henrietta a contar a sua própria história, a dar a sua opinião e a recomendar lojas. Nos intervalos, ajudava Mary em tudo o que esta lhe pedia, desde mudar uma fita até acertar-lhe as contas, desde procurar-lhe as chaves e pôr as bugigangas em ordem, até tentar convencê-la de que ninguém a queria ofender, o que Mary não conseguia deixar de imaginar durante alguns momentos, embora estivesse distraída à janela a observar a entrada da sala das termas. Era de esperar uma manhã de enorme confusão. Um grupo grande num hotel provoca sempre uma cena de burburinho e agitação. De 5 em 5 minutos aparecia um bilhete, um embrulho. Anne ainda não estava lá há meia hora quando a sala de jantar, espaçosa como era, parecia já quase repleta. Um grupo de velhos amigos estava sentado em redor da senhora Musgrove, e Charles voltou com os comandantes Arville e Wentworth. O aparecimento deste último não podia deixar de constituir a surpresa do momento. Ela nem se lembrará de que a chegada dos amigos comuns os voltaria a aproximar. O seu último encontro tinha sido extremamente importante, na medida em que ficará a conhecer os sentimentos dele. Ela adquirira uma deliciosa convicção, mas receou, pela sua aparência, que ele mantivesse a mesma ideia infeliz que o levará a sair apressadamente da sala do concerto. Ele não parecia querer aproximar-se dela o suficiente para conversarem. Tentou manter-se calma e deixar que as coisas seguissem o seu rumo. Esforçou-se por não se esquecer deste argumento, cheio de confiança racional. Certamente,
Se existir um afeto constante de ambos os lados, os nossos corações acabarão por se entender dentro de pouco tempo. Não somos crianças para nos irritarmos caprichosamente, deixando-nos enganar por inadvertências sucessivas e brincando levianamente com a nossa própria felicidade. Alguns minutos depois, porém, ela sentiu que estarem juntos nas presentes circunstâncias apenas os poderia expor a inadvertências e mal-entendidos do tipo mais prejudicial. Anne, exclamou Mary, ainda à janela, está ali a senhora Clay, tenho a certeza, debaixo das colunas, acompanhada por um cavalheiro. Vi-os virar a esquina, vindos de Batty Street. Pareciam estar embrenhados na conversa. Quem é ele? Anda cá, diz-me. Deus do céu. Eu lembro-me. É o Sr. Elliot em pessoa. Não, exclamou Anne rapidamente, não pode ser o Sr. Elliot. Ele deveria sair de Batty esta manhã e só regressa amanhã. Enquanto falava, sentiu o comandante Venvort afitá-la, e a consciência desse fato aborreceu-a e embaraçou-a, e ela arrependeu-se de ter falado tanto, embora de uma forma tão simples. Mary, magoada por poderem pensar que ela não conhecia o seu próprio primo, começou a falar calorosamente sobre os traços de família e a protestar ainda mais vigorosamente que era o Sr. Elliot, voltando a chamar Anne para que fosse ver com os seus próprios olhos, mas Anne não tencionava mover-se, e tentou mostrar-se indiferente e desinteressada. Voltou a sentir-se aborrecida, porém, ao aperceber-se dos sorrisos e olhares maliciosos trocados entre duas ou três senhoras visitantes, como se julgassem na posse de um segredo. Era evidente que o boato a seu respeito se tinha espalhado, e sucedeu-se uma breve pausa, que pareceu garantir que o mesmo se iria espalhar ainda mais. Anda cá, Anne, exclamou Mary, anda ver. Se não vieres depressa, já não vens a tempo. Eles estão a despedir-se, estão a apertar as mãos. Ele está a afastar-se. Não conhecer o Sr. Elliot. Com franqueza, tu pareces ter-te esquecido completamente de Lime. Para tranquilizar Mary e talvez para disfarçar o seu próprio embaraço, Anne dirigiu-se lentamente à janela. Chegou mesmo a tempo de se certificar de que era realmente o Sr. Elliot, algo em que não acreditara, antes de ele desaparecer por um lado, ao mesmo tempo que a Sra. Clay se afastava rapidamente por outro e, dominando a surpresa que não podia deixar de sentir ao ver duas pessoas de interesses tão totalmente opostos parecerem conversar tão amigavelmente, ela disse calmamente: sim, sem dúvida que é o Sr. Elliot. Suponho que ele deve ter alterado a hora da partida, ou, eu posso ter me enganado, não sei. E ela voltou para sua cadeira recomposta com a confortável esperança de se ter saído bem. Os visitantes despediram-se e Charles, depois de os acompanhar delicadamente à porta, fez-lhes uma careta insultando-os por terem vindo e começou a falar. Bem, mãe, fiz uma coisa por Sid que vai gostar. Fui ao teatro e comprei um camarote para amanhã à noite. Não sou um bom rapaz? Eu sei como gosta de teatro, e existe espaço para todos nós. Comporta 9 pessoas. E convidei o comandante Venvort. Tenho a certeza de que Anne não se importará de nos acompanhar. Todos nós gostamos de teatro. Não fiz bem, mãe? A senhora Musgrove ia começar a exprimir, bem-humoradamente, a sua perfeita concordância com a ida ao teatro se Henrietta e todos os outros quisessem ir, quando Mary a interrompeu, exclamando ansiosamente: Deus do céu, Charles! Como podes pensar numa coisa dessas? Comprar um camarote para amanhã à noite? Esqueceste-te de que fomos convidados para Camden Place amanhã à noite? E que fomos convidados muito especialmente para conhecermos Lady Dalrymple e a filha, e o Sr. Elliot. Como te pudeste esquecer? Respondeu Charles, que é uma reunião ao serão. Não merece que nos lembremos dela. Eu acho que o teu pai, se quisesse ver-nos, podia convidar-nos para jantar. Tu podes fazer o que quiseres, mas eu vou ao teatro. Oh, Charles, será horrível se o fizeres. Prometeste ir. Não, não prometi. Só esbocei um sorriso, curvei-me e disse a palavra feliz. Não fiz qualquer promessa. Mas tens de ir, Charles. Seria imperdoável faltar. Fomos convidados de propósito para sermos apresentados. Houve sempre uma grande ligação entre os Dauples e nós. Nunca aconteceu nada de parte a parte que não fosse comunicado imediatamente. Somos familiares. Muito próximos, sabes, e o Sr. Elliot também, que devias particularmente conhecer. O Sr. Elliot merece toda a atenção. Pensa bem, o herdeiro, o futuro representante da família. Não me fales em herdeiros e representantes, exclamou Charles. Eu não sou daqueles que desprezam o poder reinante para se curvarem perante o sol nascente. Se eu não vou por atenção ao teu pai, acho escandaloso ir por causa do seu herdeiro.
Esta expressão desrespeitosa deu vida. A Anne, que viu que o comandante Venvort estava muito atento, olhando e escutando com toda a concentração, e que as últimas palavras desviaram os seus olhos perscrutadores de Charles para si própria. Charles e Mary continuavam a falar no mesmo estilo, ele meio sério, meio a brincar, mantendo o plano de ir ao teatro, e ela, invariavelmente séria, opondo-se-lhe calorosamente não, se esquecendo de dar a conhecer que, embora estivesse decidida a ir a Camden Place, se consideraria muito desconsiderada se fossem ao teatro sem ela. A senhora Musgrove interrompeu. É melhor adiares, Charles. Charles, é melhor voltares lá e alterares o camarote para terça-feira. Seria uma pena ficarmos divididos, e perderíamos também a companhia da menina Anne, se há uma reunião na casa do pai dela. E eu tenho a certeza de que nem eu nem Henrietta apreciaríamos a peça se a menina Anne não fosse conosco. Anne sentiu-se verdadeiramente grata por tanta gentileza, e ainda mais pela oportunidade que lhe proporcionou de dizer com firmeza: se dependesse apenas da minha vontade, minha senhora, a reunião em minha casa não constituiria o menor impedimento, a não ser por causa de Mary. Esse tipo de reunião não me dá qualquer prazer, e sentir-me-ia muito feliz por poder trocá-la por uma peça, sobretudo na sua companhia. Mas talvez seja melhor não o fazer. Ela tinha falado, mas quando acabou tremia, consciente de que as suas palavras eram escutadas e não se atrevendo a observar o seu efeito. Pouco depois, todos concordaram que terça-feira seria o dia indicado. Apenas Charles se aproveitou da ocasião para reliar a mulher, insistindo em que iria ao teatro no dia seguinte, mesmo que mais ninguém fosse. O comandante Venvort levantou-se do seu lugar e foi até a lareira, provavelmente para se afastar pouco, depois de se aproximar, de um modo menos óbvio, de Anne. Ainda não se encontra em Bath há tempo suficiente, disse ele, para apreciar os seus serões locais. Oh, não! O seu caráter habitual não me interessa. Eu não gosto de jogar as cartas. Antigamente não gostava, eu sei. Não gostava de cartas, mas o tempo muda tanta coisa. Eu não mudei muito, exclamou Anne, calando-se imediatamente com receio de ser mal interpretada. Depois de esperar alguns momentos, ele disse, como se as palavras resultassem dos seus sentimentos: é realmente muito tempo. 8 anos e meio é muito tempo. Se ele teria dito mais alguma coisa, era uma questão que ficaria entregue à imaginação de Anne para ela refletir numa hora mais tranquila, pois, enquanto ainda escutava o som das suas palavras, foi despertada para outros assuntos por Henrietta, ansiosa por aproveitar aquele intervalo para saírem e incitando os companheiros a não perderem tempo, antes que aparecesse mais alguém. Viram-se, obrigados a mover-se. Anne disse que estava pronta e tentou parecê-lo, mas sentia que se Henrietta soubesse com que pena e relutância ela se levantou da cadeira e saiu da sala, ela teria encontrado nos seus próprios sentimentos pelo primo e na certeza do seu afeto, razão para ter pena dela. Os seus preparativos, porém, tiveram de ser suspensos. Ouviu-se um barulho alarmante. Apareceram outras visitas, e a porta foi aberta de par em par para Sir Walter e a menina Elliot, cuja entrada pareceu gelar toda a gente. Anne sentiu uma opressão imediata e, para onde quer que olhasse, via sintomas idênticos. O bem-estar, a liberdade, a alegria da sala desapareceram, substituídos por uma compostura fria, um silêncio voluntário, ou conversas insípidas, condizentes com a elegância gélida do pai e da irmã. Que mortificação sentir que assim era. O seu olhar ansioso ficou satisfeito num ponto. Ambos deram sinal de reconhecer o comandante Venvort, Elizabeth, mais graciosamente do que antes. Ela até se dirigiu uma vez a ele, olhou para ele mais de uma vez. Elizabeth estava, de fato, a refletir sobre um ponto importante. O que se seguiu explicou. Depois de perder alguns minutos a dizer as futilidades necessárias, ela começou a fazer o convite que iria incluir os restantes Musgrove, amanhã à noite, para conhecer alguns amigos. Nada de muito formal. Foi tudo dito com muita gentileza e os cartões. A menina Elliot recebe em casa que mandara fazer para si própria foram colocados em cima da mesa com um sorriso cortês que os abrangeu a todos, e um sorriso e um cartão dirigidos especialmente ao comandante Venvort. A verdade era que Elizabeth estava já há tempo suficiente em Bath para compreender a importância de um homem com um ar e um aspecto como os dele. O passado já não contava. O presente era que o comandante Venvort ficaria muito bem na sua sala de visitas. Depois de o cartão ter sido entregue, Sir Walter e Elizabeth levantaram-se e desapareceram. A interrupção fora curta, mas de efeito grave, e quando a porta se fechou atrás deles, a vontade e a animação voltaram à maior parte dos que ficaram, mas não a Anne. Ela só conseguia pensar:
no convite que tinha presenciado com tamanho espanto, e no modo como ele fora recebido, um ar de significado dúbio, mais de surpresa do que de prazer, mais de delicado agradecimento do que de aceitação. Ela conhecia-o, viu o desdém nos seus olhos, e não se atrevia a acreditar que ele decidirá aceitar esta oferta como expiação pela insolência do passado. A sua animação desapareceu. Depois de eles saírem, ele ficou com o cartão na mão como se estivesse a refletir sobre ele. Imaginem Elizabeth a incluir toda a gente, murmurou Mary de um modo bem audível. Não admira que o comandante Venvort esteja encantado. Repara como ele não larga o cartão. Anne encontrou-lhe o olhar, viu seu rosto corar e a boca formar momentaneamente uma expressão de desprezo, e voltou-se para não ver nem ouvir mais nada que a atormentasse. O grupo separou-se. Os cavalheiros tinham as suas próprias ocupações, as senhoras foram tratar dos seus assuntos e não voltaram a encontrar-se enquanto Anne esteve com elas. Foi-lhe pedido insistentemente que voltasse para almoçar e passasse com eles o resto do dia. Mas a sua disposição tinha sido posta tanto à prova que, de momento, ela se sentia incapaz de se mover e só tinha vontade de ficar em casa, onde sabia poder guardar o silêncio que quisesse. Prometendo passar com eles toda a manhã do dia seguinte, encerrou as fadigas com um passeio fatigante até Camden Place, onde passou quase todo o serão a escutar os afadigados preparativos de Elizabeth e da Sra. Clay para a reunião do dia seguinte, a frequente enumeração das pessoas convidadas, os pormenores constantemente relatados, de todos os embelezamentos, que a tornariam a mais elegante do seu gênero embate, ao mesmo tempo que se atormentava em segredo com a incessante dúvida sobre se o comandante Venvort viria ou não. Elas estavam seguras de que ele viria, mas para ela, era uma interrogação insistente que não conseguia acalmar. Por mais de 5 minutos. De um modo geral, pensava que ele não viria porque, de um modo geral, pensava que ele devia vir, mas era um caso que ela não conseguia conceber como um mero ato de dever ou cortesia, com tanta segurança que pudesse inevitavelmente desafiar as sugestões de sentimentos bem opostos. Apenas despertou das meditações sombrias desta agitação inquieta para dizer à Sra. Clay que ela fora vista com o Sr. Elliot 3 horas depois das que se supunham ter ele saído de Bath. Como esperar em vão que ela própria se referisse ao encontro, decidiu mencioná-lo e enquanto falava, pareceu-lhe ver uma expressão de culpa no rosto da Sra. Clay. Foi uma sombra passageira. Desapareceu num instante, mas Anne julgou perceber que ela fora obrigada a escutar, possivelmente durante meia hora, os seus sermões e restrições a respeito dos seus desígnios sobre Sir Walter. Ela exclamou, porém com uma imitação tolerável de naturalidade. Oh, sim, é verdade. Imagine, menina Elliot, para grande surpresa minha, encontrei o Sr. Elliot em Bath Street. Nunca me senti mais admirada. Ele voltou atrás e foi comigo até a Pump Yard. Houve qualquer coisa que o impediu de partir para Torberry, mas não me lembro o que, pois eu estava com pressa e não podia prestar-lhe muita atenção, e só posso afirmar que ele estava decidido a não atrasar o regresso. Ele queria saber a que horas poderia vir amanhã. Só falava em amanhã. É evidente que eu também só penso nisso desde que cheguei a casa e tive conhecimento de todo o seu plano e tudo o que aconteceu, senão me teria esquecido tão completamente de que o tinha visto. Capítulo 11. Tinha-se passado apenas um dia desde a conversa de Anne com a Sra. Smith, mas um assunto de maior interesse tinha surgido, e a conduta do Sr. Elliot afetava-a tão pouco agora, exceto pelos seus efeitos num determinado sentido, que lhe pareceu normal na manhã seguinte adiar a visita explanatória a Rivers Street. Ela prometera estar com os Musgrove desde o pequeno almoço até ao almoço, empenhar a sua palavra, e o caráter do Sr. Elliot, tal como a cabeça da sultana Scheherazade, viveria mais um dia. Mas ela não conseguiu chegar pontualmente ao seu encontro. O tempo estava desagradável e Anne ficara aborrecida com a chuva por causa da amiga e aborreceu-se ainda por causa de si própria, antes de conseguir pôr-se a caminho. Quando chegou ao veado branco e se dirigiu ao apartamento certo, descobriu que nem chegará a tempo nem fora a primeira a chegar. O grupo que chegará antes de si era composto pela Sra. Musgrove, que conversava com a Sra. Croft, pelo comandante Arville e com o comandante Venvort, e ouviu imediatamente que Mary e Henrietta, demasiado impacientes para conseguirem esperar, tinham saído assim que parara de chover, mas voltariam dentro em breve, e a Sra. Musgrove tinha recebido instruções categóricas para manterem ali até elas regressarem. Restou-lhe obedecer, sentar-se, exteriormente tranquila, e sentiu-se mergulhar imediatamente em toda a agitação com que não contará antes do fim da manhã. Não houve
qualquer demora ou perda de tempo. Sentiu-se de imediato profundamente feliz em tal infelicidade ou na infelicidade de tal felicidade. 2 minutos depois de ela entrar na sala, o comandante Venvort disse: podíamos escrever a carta de que estávamos a falar, Arville, se me dessem os apetrechos. Os apetrechos estavam à mão numa escrivaninha separada, ele dirigiu-se a ela e quase voltando as costas a todos eles, ficou absorto na escrita. A senhora Musgrove estava a contar à senhora Croft a história do noivado da filha mais velha, e fazia-o naquele inconveniente tom de voz que, embora fingisse ser um murmúrio, se ouvia perfeitamente. Anne sentiu que não tomava parte na conversa e, no entanto, como o comandante Arville parecia pensativo e com pouca vontade de conversar, ela não conseguiu deixar de ouvir alguns pormenores desagradáveis, tais como: o Sr. Musgrove e o meu irmão Aiter encontrarão-se muitas vezes para conversar sobre o assunto, o que o meu irmão Aiter tinha dito um dia, o que o Sr. Musgrove propusera no seguinte, e o que ocorrerá à minha irmã Aiter, e o que os jovens tinham querido, e aquilo com que eu, a princípio, disse que nunca concordaria. Mas mais tarde fui persuadida a concordar, e muito mais coisas no mesmo estilo de comunicação aberta, minúcias que mesmo com gosto e delicadeza a senhora Musgrove nunca poderia dar, poderia ser altamente interessante para as partes mais interessadas. A senhora Croft participava com muito humor, e quando falava, fazia-o com grande sensatez. Anne tinha esperança de que todos os cavalheiros estivessem demasiado entretidos para ouvir a conversa. E assim, minha senhora, considerando todas estas coisas, disse a senhora Musgrove no seu potente murmúrio: e embora pudéssemos desejar que as coisas se passassem de modo diferente, não achamos que fosse justo manter-nos de parte por mais tempo. Charles Aiter estava entusiasmadíssimo, e Henrietta estava quase na mesma, e por isso pensamos que era melhor que se casassem imediatamente e se arranjassem o melhor que pudessem, como tantos outros fizeram antes deles. De qualquer modo, disse eu, será melhor do que um noivado longo. Era isso precisamente o que eu ia dizer, exclamou a senhora Croft. Acho preferível os jovens casarem-se imediatamente com um rendimento pequeno e terem de lutar juntos contra algumas dificuldades a verem-se envolvidos num noivado longo. Eu sempre achei que um mútuo... Oh, minha querida senhora Croft, exclamou a senhora Musgrove, incapaz de a deixar terminar a frase. Não existe nada tão abominável para os jovens como um noivado cumprido. Sempre detestei isso para os meus filhos. Está tudo muito bem, costumo eu dizer, que os jovens se tornem noivos, desde que tenham a certeza de que poderão casar passados 6 meses ou mesmo 12, mas agora um noivado longo. Claro, querida senhora, disse a senhora Croft, ou um noivado incerto, um noivado que pode ser longo. Para já, sem se saber se na altura haverá condições para o casamento, parece-me muito desaconselhável e insensato e acho que todos os pais devem evitá-lo o mais que puderem. Anne encontrou nestas palavras um interesse inesperado. Sentiu que se aplicavam a si própria, sentiu-se percorrida por um estremecimento nervoso, e ao mesmo tempo que os seus olhos se voltavam instintivamente para a escrivaninha distante, a pena do comandante. Venvort deixou de se mover, ele ergueu a cabeça, fez uma pausa, escutou e olhou em volta no instante seguinte para lhe lançar um olhar fugaz e consciente. As duas senhoras continuaram a conversar, a reiterar as mesmas verdades conhecidas e a reforçá-las com exemplos dos efeitos adversos de procedimentos contrários que tinham observado, mas Anne não ouviu nada. Distintamente, era apenas um zumbido aos seus ouvidos, a sua mente era um turbilhão. O comandante Arville, que na verdade não tinha ouvido nada, levantou-se e dirigiu-se a uma janela. Ao ver que Anne parecia estar a olhar para ele, embora o fitasse apenas por distração, percebeu pouco a pouco que ele a convidava para se juntar a ele. Ele olhava-a com um sorriso e um pequeno movimento de cabeça que pareciam querer dizer: venha ter comigo, tenho algo para lhe dizer, e a amabilidade simples dos seus modos, que denotava os sentimentos de um conhecimento mais antigo do que de fato era, reforçou o convite. Ela levantou-se e dirigiu-se a ele. A janela junto da qual ele se encontrava estava situada no extremo da sala, oposto ao local em que as senhoras estavam sentadas. Embora estivesse mais próxima da escrivaninha do comandante Venvort, não estava muito perto desta. O rosto do comandante Arville readquiriu a expressão séria e pensativa que lhe era habitual. Olha aqui, disse ele desembrulhando um pacote que tinha na mão e mostrando uma pequena miniatura pintada. Sabe quem é? Com certeza é o comandante Benwick. Sim, e também pode adivinhar a quem se destina. Mas acrescentou numa voz grave: não. Foi feita para ela. Menina Elliot, recorda-se de passearmos em Lyme e de nos afligirmos por causa dele?
Mal pensava eu então, mas não importa. Esta miniatura foi feita no Cabo. Ele conheceu um jovem e inteligente artista alemão e, para cumprir uma promessa feita à minha pobre irmã, pousou para ele e trazia o retrato para ela. E agora fui encarregado de o mandar emoldurar para outra. Pediu-me a mim. Mas a quem mais havia ele de se dirigir? Espero poder fazê-lo bem. Na verdade, estou satisfeito por passá-lo a outra pessoa. Ele vai encarregar-se do assunto, olhou na direção do comandante Venvort. Ele está a escrever sobre isso neste momento. E com lábios trêmulos resumiu seu pensamento, acrescentou, pobre Fanny. Ela não teria esquecido tão depressa. Não, respondeu Anne numa voz baixa e sentida. Isso eu acredito. Não estava na sua natureza. Ela adorava-o. Isso não estaria na natureza de qualquer mulher que amasse verdadeiramente. O comandante Arville sorriu, como se quisesse dizer, diz isso do seu sexo. E ela respondeu, sorrindo também. Digo, nós certamente que não vos esquecemos tão depressa como vocês nos esquecem. Isso é talvez o nosso destino, e não o nosso mérito. Não conseguimos evitá-lo. Nós vivemos em casa, sossegadas, confinadas e os nossos sentimentos perseguem-nos. Os homens são obrigados a ter uma atividade. Têm sempre uma profissão, interesses, negócios de um tipo ou de outro, para os levar imediatamente de volta para o mundo e a ocupação e a alteração constantes depressa. Diminuem qualquer depressão. Mesmo admitindo que a sua afirmação de que as ocupações mundanas dos homens conseguem tudo seja verdadeira, o que eu, porém, acho que não admito, isso não se aplica a Benwick. Ele não teve de exercer nenhuma atividade. A paz colocou-o em terra nesse preciso momento e ele tem vivido conosco no nosso pequeno círculo familiar desde então. É verdade, disse Anne, muito verdade, não me lembrava, mas que poderemos dizer? Agora, comandante Arville? Se a mudança não foi provocada por circunstâncias exteriores, então, deve ter-lhe vindo do íntimo, deve ter sido a natureza do homem, que agiu no caso do comandante Benwick. Não é a natureza do homem. Eu não vou concordar que esteja mais na natureza do homem do que no da mulher ser inconstante e esquecer os que amam ou amaram. Acredito no contrário. Eu acredito numa verdadeira analogia entre a nossa estrutura física e mental, e como o nosso corpo é mais forte, os nossos sentimentos também o são, capazes de suportar as mais rudes privações e de sobreviver a terríveis tempestades. Os vossos sentimentos podem ser mais fortes, respondeu Anne, mas o mesmo espírito de analogia permite-me assegurar que os nossos são mais delicados. O homem é mais robusto que a mulher, mas não vive mais tempo, o que explica exatamente o meu ponto de vista em relação aos afetos. Não, seria demasiado duro para vós se fosse de outra maneira. Vós tendes de lutar contra dificuldades, privações e perigos suficientes. Estais sempre a trabalhar e a labutar, expostos a todos os riscos e privações. Abandonais tudo, lar, país e amigos. Não podeis chamar vosso, ao tempo, à saúde ou à vida. Seria realmente demasiado duro, concluiu ela com voz tremula se a tudo isso fossem adicionados sentimentos femininos. Nós nunca havemos de chegar a um acordo neste ponto, começou o comandante Arville a dizer quando um ligeiro ruído atraiu a atenção dos dois para a parte da sala em que o comandante Venvort se encontrava e que estivera, até então, perfeitamente silenciosa. Fora simplesmente a pena que caíra, mas Anne estremeceu ao ver que ele estava mais próximo do que supusera e sentiu-se meio inclinada a desconfiar de que a pena caíra porque ele se distraíra com eles. Tentando ouvir o que diziam, ela achava, porém, que ele não poderia ter ouvido. Acabaste a carta? Perguntou o comandante Arville. Ainda não, faltam algumas linhas. Acabarei dentro de 5 minutos. Pela minha parte, não há pressa. Estarei pronto quando quiseres. Estou muito bem aqui. Sorrindo para Anne, bem provido e com tudo o que desejo. Não tenho pressa de qualquer sinal. Bem, menina Elliot, prosseguiu ele baixando a voz, como eu estava a dizer, suponho que nunca vamos estar de acordo a este respeito. Provavelmente nenhum homem ou mulher estaria. Mas deixe-me fazer-lhe notar que todas as histórias estão contra si, todas as histórias, em prosa e em verso. Se eu tivesse uma memória como Benwick, conseguiria neste momento apresentar-lhe 50 citações a favor do meu argumento, e acho que nunca abri um livro na minha vida que não tivesse algo a dizer sobre a inconstância das mulheres. Todas as canções e provérbios falam da volubilidade da mulher, mas talvez me diga que foram todos escritos por homens. Talvez diga, sim, por favor, nada de referências a exemplos em livros. Os homens têm todas as vantagens sobre nós, ao contarem as suas histórias.
Eles têm usufruído de muito mais instrução. A pena tem estado nas suas mãos. Eu não vou permitir que os livros provem nada. Mas como vamos provar alguma coisa? Nunca o faremos. Jamais poderemos provar alguma coisa sobre esse ponto. É uma diferença de opinião que não admite prova. Ambos começamos provavelmente com uma ligeira parcialidade a favor do nosso sexo e com base nessa parcialidade, construímos todas as circunstâncias a seu favor que ocorreram dentro do nosso círculo. Muitas dessas circunstâncias, talvez os casos que mais nos impressionam, podem ser exatamente os que não conseguem ser apresentados sem trairmos uma confidência ou, em algum aspecto, dizermos o que não deveria ser dito. Ah! Exclamou o comandante Arville num tom de forte emoção. Se eu pudesse ao menos fazê-la compreender o que um homem sofre quando vê, pela última vez, a mulher e os filhos e fica a olhar para o barco em que os mandou embora até o perder de vista e depois se vira e diz, só Deus sabe se nos voltaremos a encontrar. E depois, se eu pudesse transmitir-lhe a felicidade da sua alma quando volta a vê-los, quando, ao regressar de uma ausência de talvez 12 meses, é obrigado a parar noutro porto, ele calcula a rapidez com que será possível trazê-los. Até ali finge enganar-se, dizendo, eles só cá podem chegar em tal dia, mas sempre com a esperança de que cheguem 12 horas mais cedo, e ao vê-los chegar finalmente como se o céu lhes tivesse dado asas, muitas horas antes. Se eu lhe pudesse explicar tudo isto e tudo o que um homem pode suportar ou fazer, e se orgulha de fazer por aqueles tesouros da sua existência, refiro-me apenas aos homens que têm coração. E emocionado ele apertava o seu. Oh! Exclamou Anne entusiasticamente, eu espero ser justa para com tudo o que sente e para com aqueles que se parecem consigo. Deus me defenda de menosprezar os sentimentos afetuosos e fiéis de quaisquer dos meus semelhantes. Seria merecedora do mais completo desprezo se me atrevesse a supor que o verdadeiro afeto e a constância são apanágio apenas das mulheres. Não, eu acredito que sois capazes de tudo o que grandioso e bom na vossa vida matrimonial. Acredito que sois capazes de fazer qualquer esforço importante e qualquer sacrifício pessoal desde que, se me permitis a expressão, desde que tenhais um objetivo. Quero dizer, enquanto a mulher que amais é viva e viva para vós. O privilégio que reclamo para o meu sexo não é muito invejável, não precisais de o cobiçar. É o de amar mais tempo, quando a existência ou a esperança já desapareceram. Ela não conseguiria dizer, de imediato, outra frase, sentia-se demasiado emocionada e a sua respiração estava demasiado ofegante. A menina é uma boa alma, exclamou o comandante Arville colocando-lhe a mão afetuosamente no braço. Não é possível discutir consigo. E quando penso em Benwick, fico sem palavras. Os outros reclamaram a sua atenção. A senhora Croft estava a despedir-se. Agora, Frederick, creio que nos vamos embora, disse ela. Eu vou para casa e tu tens um encontro com o teu amigo. Esta noite teremos o prazer de nos encontrar todos em sua casa, voltando-se para Anne. Recebemos o cartão da sua irmã ontem, e creio que Frederick também recebeu um embora eu não o tenha visto. E tu não tens nenhum compromisso, Frederick, pois não, tal como nós? O comandante Venvort estava a dobrar apressadamente uma carta, e não podia ou não queria dar uma resposta decisiva. Sim, disse ele, é verdade, separamo-nos aqui, mas eu e Arville depressa iremos ter contigo, isto é, Arville, se estiveres pronto, eu estarei daqui a meio minuto. Eu sei que não te importas de te ir embora. Estarei ao teu dispor daqui a meio minuto. A senhora Croft despediu-se, e o comandante Venvort, depois de ter selado a carta com grande rapidez, estava realmente pronto e tinha até um ar apressado, agitado que denotava impaciência em ir-se embora. Anne não sabia o que pensar. O comandante Arville despediu-se muito amavelmente, bom dia, bem-aja. Mas ele não disse nada, nem sequer olhou para ela. Saiu da sala sem a olhar. Ela só teve tempo, contudo, de se aproximar da escrivaninha onde ele estivera a escrever, quando se ouviram passos. A porta abriu-se, era ele. Ele pediu desculpa, mas tinha se esquecido das luvas, e atravessou imediatamente a sala até a escrivaninha e, colocando-se de costas para a senhora Musgrove, tirou uma carta de debaixo do papel espalhado, colocou-a em frente de Anne, fitando-a por um momento com um olhar brilhante de súplica, pegou rapidamente nas luvas e voltou a sair da sala. Quase antes de a senhora Musgrove ter reparado que ele ali estava, tudo se passou num instante. A agitação que apenas um instante provocou em Anne foi quase inexprimível. A carta, endereçada numa letra quase ilegível, a menina aí, era obviamente a que ele dobrara com tanta pressa.
Enquanto estava supostamente a escrever ao comandante Benwick, ele escrevera ali também a ela. Tudo o que o mundo podia fazer por ela dependia do conteúdo daquela carta. Tudo era possível, e era preferível desafiar tudo a continuar na expectativa. A senhora Musgrove tinha algumas coisas a preparar na sua mesa, ela devia confiar na sua proteção, e deixando-se cair na cadeira que ele ocupará, sucedeu-lhe no mesmo lugar onde se debruçara a escrever e os seus olhos devoraram as seguintes palavras. Já não consigo escutar em silêncio. Tenho de lhe falar pelos meios ao meu alcance. Anne transpassa minha alma. Sinto-me entre a agonia e a esperança. Não me diga que é demasiado tarde, que sentimentos tão preciosos morreram para sempre. Declaro-me novamente a ti com um coração que é ainda mais seu do que quando despedaçou há 8 anos e meio. Não diga que o homem esquece mais depressa que a mulher, que o amor dele morre mais cedo. Eu não amei ninguém senão a ti. Posso ter sido injusto, posso ter sido fraco e rancoroso, mas nunca inconstante. Vim abate unicamente por sua causa. Os meus pensamentos e planos são todos para ti. Não reparou nisso? Não percebeu os meus desejos? Se eu tivesse conseguido ler os seus sentimentos, como creio que deve ter decifrado os meus, não teria esperado estes 10 dias. Mal consigo escrever. A todo o momento estou a ouvir uma coisa que me emociona. Você baixa a voz, mas eu consigo ouvir os tons dessa voz, mesmo quando os outros não conseguem. Criatura demasiada boa, demasiada pura. Faz-nos de fato justiça, ao acreditar que os homens são capazes de um verdadeiro afeto e uma verdadeira constância. Creia que está fervorosa e firme. Tenho de ir inseguro quanto ao meu futuro, mas voltarei, ou seguirei o seu grupo logo que possível. Uma palavra, um olhar será o suficiente para decidir se irei à casa do seu pai esta noite ou nunca. Depois da leitura desta carta, era impossível recompor-se rapidamente. Ao fim de meia hora de solidão e meditação, talvez se tivesse sentido mais calma, mas os 10 minutos que decorreram, até ser interrompida juntamente com a necessidade de se conter, não podiam ser suficientes para a acalmar. Pelo contrário, cada momento trazia uma nova onda de agitação. Era uma felicidade esmagadora. E antes de ter ultrapassado a primeira fase de intensa emoção, chegaram Charles, Mary e Henrietta. A necessidade absoluta de não parecer diferente do habitual produziu uma luta interior, imediata, mas ao fim de algum tempo já não conseguia fazê-lo. Começou a não compreender uma única palavra do que eles diziam e foi obrigada a alegar que estava indisposta e a pedir desculpa. Eles viram então que ela parecia muito doente, ficaram chocados e preocupados e recusaram-se a sair dali sem ela. Isto foi terrível. Se ao menos eles se fossem embora e a deixassem sossegada, sozinha naquela sala, isso teria constituído a sua cura, mas tê-los todos de pé à sua volta incomodava-a, e por fim desesperada disse que ia para casa. Com certeza, minha querida, exclamou a senhora Musgrove, vá já para casa e trate-se para estar bem logo à noite. Quem me dera que Sarah estivesse aqui para tratar, mas eu não sou boa enfermeira. Charles vai mandar vir uma carruagem. Ela não deve ir a pé, mas ela não queria uma carruagem. Seria pior que tudo. A ideia de perder a possibilidade de dizer 2 palavras ao comandante Venvort no decurso do seu passeio calmo e solitário pela cidade. Tinha quase a certeza de que iria encontrar-se com ele. Era insuportável. Assim protestou energicamente contra a carruagem, e a senhora Musgrove, que pensava apenas num tipo de doença, tendo se certificado, com alguma ansiedade, de que neste caso não houvera queda, de que Anne não tinha recentemente escorregado e batido com a cabeça, convencendo-se finalmente de que não houvera qualquer queda, despediu-se dela bem disposta e disse que esperava encontrá-la melhor à noite. Ansiosa por não descurar qualquer possível precaução, Anne fez um esforço e disse: receio, minha senhora, que não esteja tudo bem esclarecido. Peço-lhe que tenha a bondade de dizer aos outros cavalheiros que esperamos ver todo o grupo esta noite. Receio que tenha havido algum engano e gostaria que garantisse particularmente ao comandante Arville e ao comandante Venvort que esperamos vê-los, a ambos, esta noite. Oh, minha querida, está tudo bem claro, dou-lhe a minha palavra. O comandante Arville não pensa senão em ir. Acha que sim? Mas eu tenho medo e teria tanta pena. Promete que lhes fala nisso quando os voltar a ver? Certamente que os vai ver outra vez esta manhã. Promete? Com certeza, se quiser que o faça. Charles, se vires o comandante Arville em qualquer lado, lembra-te de lhe transmitir a mensagem de Anne. Mas na verdade, minha querida, não precisa de se preocupar.
O comandante Arville considera a noite comprometida, garanto-o, e o mesmo se passa com o comandante Venvort, creio. Anne não podia fazer mais nada, mas o seu coração profetizava-lhe qualquer mal-entendido, que iria estragar a perfeição da sua felicidade. Mas isso não duraria muito, porém. Mesmo que ele próprio não fosse a Camden Place, ela poderia enviar-lhe, pelo comandante Arville, uma frase inteligível. Ocorreu ainda outro contratempo. Charles, na sua bondade e verdadeiramente preocupado com ela, quis acompanhá-la até sua casa. Não era possível evitá-lo. Isto era quase cruel. Mas ela não. Podia mostrar-se ingrata por muito tempo. Ele estava a sacrificar um compromisso no armeiro para lhe ser prestável, e assim, ela partiu com ele. Sem outro sentimento aparente além da gratidão. Estavam na Union Street quando um passo mais apressado atrás deles, um som familiar lhe deu 2 momentos de preparação para o aparecimento do comandante Venvort. Este se aproximou deles, mas, indeciso se deveria seguir com eles ou prosseguir sozinho, não disse nada, limitou-se a olhar. Anne conseguiu dominar-se o suficiente para receber aquele olhar sem constrangimento. As faces que tinham estado pálidas coraram, e os movimentos que tinham sido hesitantes tornaram-se decididos. Ele caminhou ao lado dela. Subitamente, tomado por um pensamento, Charles disse: Capitão Venvort, em que direção vai? Só até Gay Street ou mais para cima? Nem sei bem, foi a resposta do Capitão Venvort, surpreendido. Vai até Belmont? Perto de Camden Place? Porque se vai, não terei escrúpulos em lhe pedir que tome o meu lugar e acompanhe Anne até a casa. Ela está cansada esta manhã e não deve ir tão longe sem companhia. E eu devia estar na loja daquele sujeito no mercado. Ele prometeu mostrar-me uma arma estupenda que vai enviar para fora. Disse que a manteria desempacotada até ao último momento só para eu a ver. E se eu não voltar para trás agora, não tenho a mínima possibilidade. Pela descrição dele, é muito semelhante à minha arma de 2 canos que levei um dia à caça nos arredores de Winthrop. Não podia haver objeção. Em público só podia haver uma alegria comedida, uma amável aquiescência, e sorrisos contidos e uma excelente disposição que disfarçavam a enorme felicidade interior. Meio minuto depois, Charles encontrava-se de novo ao fundo da Union Street e os outros 2 prosseguiram no caminho juntos, e pouco depois tinham trocado palavras suficientes para decidirem dirigir-se para a calçada relativamente mais calma e retirada, onde a possibilidade de conversarem tornaria esta hora uma verdadeira dádiva celestial, preparando-a para a imortalidade que as mais felizes recordações das suas vidas futuras lhe pudessem conceder. Ali trocaram eles de novo aquelas juras e promessas que outrora pareceram assegurar-lhes tudo, mas que tinham sido seguidas de tantos anos de separação e indiferença. Ali regressaram eles ao passado mais intensamente felizes talvez na sua nova união do que quando esta fora projetada pela primeira vez, mais meigos, mais experimentados, mais seguros do conhecimento do caráter, da sinceridade e do afeto um do outro, mais capazes de agir, com mais motivo para agir. E ali, enquanto subiam lentamente a colina, alheios aos grupos que os rodeavam, não vendo nem os políticos que por ali vagueavam, nem as governantas as afamadas, nem as meninas que namoravam, nem amas nem crianças, puderam entregar-se às recordações, principalmente às explicações do que precedera imediatamente o momento presente, as quais tinham um interesse tão intenso e tão infindável. Relembraram todas as pequenas ocorrências da última semana, e as do dia anterior e desse dia pareciam não ter fim. Ela não se tinha enganado a respeito dele. Os ciúmes do Sr. Elliot tinham funcionado como peso retardador, a dúvida, o tormento. Estes tinham começado assim que se encontraram pela primeira vez em Bath, tinham voltado após uma breve interrupção para estragar o concerto, e tinham-no influenciado em tudo o que ele dissera e fizera, ou deixará de dizer ou fazer durante as últimas 24 horas. Eles tinham cedido, a pouco e pouco, perante a esperança que os olhares dela, as suas palavras ou ações ocasionalmente encorajavam, tinham sido finalmente vencidos pelos sentimentos e palavras que tinham chegado até ele enquanto ela falava com o comandante Arville e num impulso irresistível, ele resolvera agarrar numa folha de papel e declarar os seus sentimentos. Aquilo que tinha escrito não havia nada a alterar ou desdizer. Ele insistia que não amara ninguém a não ser ela. Ela nunca fora suplantada. Ele achava que nunca vira ninguém igual a ela. Isso era obrigado a admitir, que fora constante inconscientemente ou, por outra, sem tencionar sê-lo, fizera por esquecê-la e achava que o fizera. Imaginara-se indiferente quando só estava zangado, e tinha sido injusto para com as suas qualidades porque sofrerá por causa delas.
Agora considerava o caráter dela como a própria perfeição, mantendo o mais encantador equilíbrio entre a coragem e a ternura. Mas era obrigado a reconhecer que só em Uppercross é que aprenderá a fazer-lhe justiça, e só em Lyme começará a conhecer-se a si próprio. Em Lyme receberá lições de vários tipos. A admiração momentânea do Sr. Elliot tinha-o pelo menos despertado, e as cenas no Cobb e em casa do comandante Arville tinham demonstrado bem a sua superioridade. Sobre as tentativas anteriores de se afeiçoar a Louisa Musgrove, tentativas provocadas pelo orgulho ferido, ele afirmou que sentirá que tal era impossível. Não amara. Não podia amar Louisa. Embora, antes daquele dia, antes do tempo livre para a reflexão que se lhe seguiu, ele não tivesse compreendido a excelente perfeição do seu espírito, com o qual o de Louisa não se podia comparar, ou a enorme e inigualável influência que ele exercia sobre o seu. Ali ele aprenderá a distinguir entre a firmeza de princípios e a teimosia obstinada, entre a ousadia da imprudência e a resolução de uma alma serena. Ali ele vira tudo para exaltar, na sua estima, a mulher que perderá, e ali começar a lamentar o seu orgulho, a tolice, a loucura do ressentimento que o impedira de tentar recuperá-la quando ela surgira no seu caminho. A partir dessa altura, o seu castigo tornará-se severo. Assim que se libertara do horror e do remorso que acompanharam os primeiros dias após o acidente de Louisa, assim que começou a sentir-se vivo de novo, começou a sentir que, embora estivesse vivo, não era livre. Descobri, disse ele, que Arville me considerava um homem comprometido. Nem Arville nem a mulher tinham a menor dúvida sobre o nosso afeto mútuo. Fiquei admirado e chocado. Até certo ponto, eu podia negá-lo imediatamente, mas quando comecei a refletir que outros pudessem pensar o mesmo, a família dela, talvez ela própria, deixei de me sentir à vontade. Eu era dela, pela honra, se ela quisesse. Eu fora leviano. Não tinha pensado a sério no assunto antes. Não tinha pensado que a excessiva intimidade da minha parte teria forçosamente consequências nocivas em muitos aspectos, e que eu não tinha o direito de estar a tentar ver a qual das meninas me poderia afeiçoar, com o risco de provocar rumores desagradáveis, mesmo que não houvesse outros efeitos prejudiciais. Tinha agido muito mal, e havia que sofrer as consequências. Em resumo, ele soubera demasiado tarde que se metera em problemas, e que precisamente, quando percebeu que não gostava de Louisa, devia considerar-se comprometido com ela se os sentimentos dela por ele fossem o que os Arville supunham. Por isso decidiu sair de Lyme e aguardar o restabelecimento total dela em outro local. Ele faria de boa vontade enfraquecer por quaisquer meios leais os sentimentos ou especulações a seu respeito que pudessem existir, e assim foi para a casa do irmão, tencionando, após algum tempo, regressar a Kelling e agir conforme as circunstâncias o exigissem. Passei 6 semanas com Edward, disse ele, e vi-o feliz. Foi o único prazer que encontrei. Eu não merecia nada. Ele perguntou muito particularmente por ti, até perguntou se estavas mudada, não desconfiando de que, aos meus olhos, tu nunca mudarias. Anne sorriu e não disse nada. Era um erro demasiado agradável para o poder censurar. Significa alguma coisa para uma mulher assegurarem-lhe que, aos 28 anos, não perdeu o encanto da juventude. Mas o valor desse elogio aumentou imenso para Anne ao compará-lo com palavras anteriores e sentindo que este era o resultado e não a causa do renascimento do seu caloroso afeto. Ele tinha ficado em Shropshire, lamentando a cegueira do seu orgulho e os erros dos seus cálculos, até se ter visto, de repente, livre de Louisa, pela espantosa e feliz notícia do seu noivado com Benwick. Com isso, disse ele, terminou o pior período da minha situação. Pois agora eu podia colocar-me no caminho da felicidade, podia esforçar-me, podia fazer qualquer coisa. Mas esperar tanto tempo inativo, e esperar apenas o pior, tinha sido terrível. Passados 5 minutos, disse, estarei em Bath na quarta-feira. E estive. Seria imperdoável. Pensar que valia a pena vir, e chegar com alguma esperança? Seria possível que mantivesses os sentimentos do passado como eu fizera? Havia uma coisa que me dava coragem. Eu nunca poderia duvidar de que tivesse sido amada e pretendida por outros. Mas eu sabia com certeza que tinhas recusado pelo menos um homem com perspectivas melhores do que as minhas, e não conseguia deixar de pensar com frequência. Foi por minha causa? Haveria muito a dizer sobre o seu primeiro encontro em Milson Street, sobre o concerto ainda mais. Essa noite pareceu ser feita de momentos extraordinários. O momento em que ela entrou na sala octogonal e falou com ele, o momento em que o Sr. Elliot apareceu e a levou consigo, e 1 ou 2 momentos subsequentes.
marcados pelo regresso da esperança ou pelo desânimo crescente, foram discutidos energicamente. Ver-te, exclamou ele, no meio daqueles que não podiam desejar-me felicidades, ver o teu primo próximo de ti a conversar e sorrir, e sentir todas as horríveis vantagens e conveniências desse casamento. Considerá-lo como desejo certo de todas as pessoas com possibilidades de te influenciar. Pensar que poderosos apoiantes ele tinha, mesmo que os teus sentimentos fossem de relutância ou indiferença. Não seria tudo isto suficiente para fazer de mim o tolo que eu aparentava ser? Como podia olhar em redor sem angústia? A amiga sentada atrás de ti, a recordação do que acontecerá, o conhecimento da sua influência, o efeito indelével e permanente do que a persuasão provocara. Não estava tudo isso contra mim? Tu devias ter notado a diferença, respondeu Anne. Não devias ter duvidado de mim. Agora, a situação era tão diferente, a minha idade era tão diferente. Se eu errei ao ceder uma vez à persuasão, lembra-te de que foi uma persuasão exercida a pensar na segurança, não no risco. Quando cedi, pensei que cumpria o meu dever, mas agora não estava nenhum dever em causa. Se casasse com um homem que me era indiferente, teria corrido todos os riscos e violado todos os deveres. Eu talvez devesse ter raciocinado assim, respondeu ele, mas não consegui. Não consegui beneficiar com o conhecimento sobre o teu caráter que adquirira recentemente. Não podia fazê-lo entrar em cena. Eu estava submerso, soterrado, perdido nos sentimentos que me tinham atormentado ano após ano. Só podia pensar em ti como a mulher que tinha cedido, que tinha desistido de mim, que tinha sido influenciada por alguém que não fora eu. Vi-te com a pessoa que te tinha aconselhado naquele ano de infelicidade. Eu não tinha motivos para pensar que ela agora gozasse de menos autoridade. Além disso, havia a força do hábito. Julgava, disse Anne, que a minha atitude para contigo te poderia ter poupado muitos desses pensamentos. Não, não. A tua atitude poderia ser apenas o que o teu noivado com outro homem te conferiria. Deixei-te com esta convicção, e no entanto eu estava decidido a voltar a ver-te. A minha disposição melhorou de manhã, e senti que ainda tinha um motivo para continuar cá. Anne chegou finalmente à casa, mais feliz do que alguém naquela casa conseguiria imaginar. Toda a surpresa e expectativa, todas as impressões dolorosas da manhã se tinham dissipado com esta conversa, e voltou a entrar em casa tão feliz que foi obrigada a procurar controlar-se, imaginando preocupações súbitas com a impossibilidade de aquilo durar para sempre. Um intervalo de meditação séria e agradecida era o melhor remédio para todos os perigos de tão grande felicidade. E ela foi para o seu quarto e sentiu-se mais firme e intrépida ao dar graças à sua aventura. Chegou a noite, os salões foram iluminados, os convidados reuniram-se. Não passava de uma reunião para jogar as cartas, não passava de uma mistura dos que nunca se tinham encontrado com os que se encontravam com demasiada frequência, um serão vulgar, demasiado numeroso para ser íntimo, demasiado pequeno para ver variedade, mas para Anne nunca um serão tinha sido tão curto, resplandecente de felicidade e encantadora, e mais admirada por todos do que imaginava ou se preocupava, sentia-se bem disposta e tolerante para com toda a gente à sua volta. O Sr. Elliot estava lá, ela evitou-o, mas teve pena dele. Quanto aos Wallis, divertia-a a compreender as suas manobras. Lady Dalrymple e a menina carteira em breve seriam primas distantes dela. Não se aborreceu com a Sra. Clay, e teve de corar com os modos do pai e da irmã em público. Com os Musgrove foi uma conversa alegre, perfeitamente à vontade. Com o comandante Arville trocou palavras afetuosas, como entre irmãos. Com Lady Russell, tentou entabular uma conversa que um delicioso pensamento interrompeu. Com o almirante e a Sra. Croft, manteve uma cordialidade especial e um interesse fervoroso que o mesmo pensamento tentou disfarçar, e com o comandante Venvort havia constantemente alguns momentos de conversa. Sempre a esperança de mais, e sempre o conhecimento de que ele estava ali. Foi num desses breves encontros, em que ambos fingiam admirar umas magníficas plantas de estufa, que ela disse: tenho estado a pensar no passado e a tentar julgar imparcialmente o que esteve certo e o que esteve errado, quero dizer, a respeito de mim própria. Sou obrigada a acreditar que tive razão. Por muito que tenha sofrido por causa disso, que tive razão em me deixar guiar por uma amiga de quem vais gostar mais do que agora gostas. Para mim, ela era como minha mãe. Não me interpretes mal, porém. Não estou a dizer que não errei ao seguir os seus conselhos. Foi, talvez, um daqueles casos em que o conselho é bom ou mau segundo o desenrolar dos acontecimentos. Quanto a mim, certamente que mesmo numa circunstância vagamente semelhante, nunca daria tais conselhos.
Mas quero dizer que tive razão em seguir os dela, e que se tivesse procedido de outro modo eu teria sofrido mais com a continuação do noivado do que sofri renunciando a ele, porque teria sofrido na minha consciência. Tanto quanto tal sentimento é permitido na natureza humana, eu não tenho agora nada a censurar. A mim própria, e se não estou enganada, um forte sentido de dever não é um mau quinhão do dote de uma mulher. Ele olhou para ela, olhou para Lady Russell, e voltando a olhar para ela, respondeu com fria deliberação: ainda não. Mas existe esperança de, a seu tempo, ela ser perdoada. Espero dar-me bem com ela em breve. Mas também tenho estado a pensar no passado, e veio-me à mente uma pergunta: se não teria havido uma pessoa que foi mais minha inimiga do que aquela senhora. Eu mesmo. Diz-me se, quando regressei à Inglaterra em 1808, com alguns milhares de libras, e fui colocado no Lavonia, se nessa altura te tivesse escrito, terias respondido à minha carta? Em suma, terias reatado o noivado nessa altura? Se teria. Foi resposta dela, mas a entoação foi bem expressiva. Meu Deus! Exclamou ele, tê-lo-ias feito. Não foi que eu não tivesse pensado nisso, nem o desejasse como a única coisa que pudesse coroar todos os meus outros êxitos. Mas fui orgulhoso, demasiado orgulhoso para voltar a declarar-me. Não te compreendi. Fechei os olhos e não quis compreender-te nem fazer-te justiça. Esta é uma recordação que deveria levar-me a perdoar a toda a gente mais depressa do que a mim próprio. Teria evitado 6 anos de separação e sofrimento. É também uma espécie de dor a que não estou acostumado. Estou habituado ao prazer de me julgar merecedor de todos os bens de que usufruía. Avaliava-me pelos trabalhos honrosos e recompensas merecidas. Como outros grandes homens que sofreram reveses, acrescentou, sorrindo: terei de habituar-me a sujeitar o meu espírito à minha sorte. Tenho de me habituar à ideia de ser mais feliz do que mereço. Capítulo 12. Quem poderá duvidar do que se seguiu? Quando 2 jovens decidem casar-se, tenha certeza de que, pela perseverança, conseguirão seu objetivo, quer sejam pobres ou imprudentes, ou mesmo, em última análise, pouco adequados ao bem-estar futuro um do outro. E se esses casais têm êxito, como poderiam um comandante Venvort e uma Anne Elliot, com a vantagem de possuírem maturidade de espírito, consciência dos seus direitos e uma fortuna que lhes conferiria a independência, deixar de derrubar toda a oposição? Eles poderiam, de fato, ter aniquilado uma oposição muito maior do que a que enfrentaram, pois pouco havia para os aborrecer, para além da falta de amabilidade e de carinho. Sir Walter não levantou qualquer objeção, e Elizabeth limitou-se a mostrar-se fria e indiferente. O comandante Venvort, com 25.000 libras e com um posto tão elevado que o mérito e a atividade lhe tinham granjeado, era já alguém. Era agora considerado digno de cortejar a filha de um baronete tolo e perdulário que não tivera bom senso nem princípios suficientes para se manter na situação em que a providência o colocará e que atualmente só podia dar à filha uma pequena parte das 10.000 libras que lhe pertenceriam no futuro. Sir Walter, de fato, embora não sentisse afeto por Anne, nem a sua vaidade se sentisse lisonjeada de modo a estar realmente feliz com o acontecimento, encontrava-se muito longe de pensar que ela fazia um mau casamento. Pelo contrário, quando conheceu melhor o comandante Venvort, quando viu muitas vezes à luz do dia e o observou bem, ficou muito bem impressionado com os seus dotes físicos e achou que a superioridade da sua aparência podia bem contrabalançar a superioridade da posição social dela, e tudo isto, apoiado pelo seu nome bem sonante, permitiu finalmente a Sir Walter preparar a pena para, muito graciosamente, inserir o casamento no livro de honra. A única pessoa entre eles cuja oposição poderia provocar grande ansiedade era Lady Russell. Anne sabia que Lady Russell iria sofrer algum desgosto ao compreender a situação e renunciar ao Sr. Elliot, e teria de fazer um esforço para conhecer bem o comandante Venvort e fazer-lhe justiça. Isto, porém, era o que Lady Russell agora tinha de fazer. Ela devia aprender a sentir que se enganara a respeito dos dois, que se deixará influenciar injustamente pela aparência de ambos, que só porque os modos do comandante Venvort não lhe agradavam, fora demasiado precipitada em julgar que eles denotavam um caráter de perigosa impetuosidade e que, porque a sobriedade, a correção, a delicadeza e a suavidade dos modos do Sr. Elliot lhe tinham agradado, ela tivera demasiada pressa em os considerar como sinal evidente de uma mente bem formada. A Lady Russell não restava outra hipótese senão considerar que estivera completamente errada e preparar-se para alterar as suas opiniões. Existe em algumas pessoas uma enorme rapidez de percepção, um discernimento que nenhuma experiência pode igualar, e Lady Russell fora menos dotada nesta área do que a sua jovem amiga.
Mas ela era uma mulher boa, e se o seu segundo objetivo era ser sensata e um bom juiz, o primeiro era ver Anne feliz, ela amava mais Anne do que as suas próprias capacidades e quando o constrangimento inicial se dissipou, teve pouca dificuldade em se afeiçoar, como uma mãe, ao homem que garantia a felicidade da sua filha. De toda a família, Mary foi provavelmente quem mais se regozijou com o acontecimento. Era honroso para ela ter uma irmã casada, e ela podia sentir-se lisonjeada por ter contribuído para a união, ao ter tido Anne consigo no outono. E, como a sua irmã tinha de ser melhor do que as irmãs do marido, era muito agradável que o comandante Benvort fosse mais rico que o comandante Benwick ou Charles Aiter. Talvez tivesse ainda de sofrer um pouco quando voltassem a encontrar-se, ao ver Anne readquirir os seus direitos de mais velha e ser dona de uma bonita carruagem. Mas ela tinha à sua frente um futuro que constituía uma boa consolação. Anne não tinha a perspectiva de vir a possuir o solar de Kelling, nem propriedades rurais, nem a chefia de uma família, e se conseguissem evitar que o comandante Benvort fosse feito baronete, ela não trocaria a sua situação pela de Anne. Seria também bom para a irmã mais velha que esta estivesse satisfeita com a sua situação, pois não era muito provável que a mesma se alterasse. Ela em breve sofreu a mortificação de ver o Sr. Elliot retirar-se, e ninguém com as necessárias condições se apresentou para fazer renascer as esperanças infundadas que tinham morrido com ele. A notícia do noivado da prima Anne atingira inesperadamente o Sr. Elliot. Ela estragou o seu melhor plano de felicidade doméstica, a sua maior esperança de manter Sir Walter viúvo com a vigilância que os direitos de genro lhe teriam concedido. Mas, embora vencido e desiludido, ele podia ainda fazer alguma coisa pelo seu próprio interesse e prazer. Deixou Bath pouco depois, e quando a senhora Clay também partiu de Bath passado pouco tempo e se soube que ela se instalara em Londres sob a sua proteção, tornou-se evidente como ele estivera a fazer um jogo duplo e como estava decidido a evitar ser deserdado por uma mulher astuciosa, pelo menos. Os sentimentos da senhora Clay tinham se sobreposto ao seu interesse e ela sacrificará por um jovem a possibilidade de prosseguir com os estratagemas para conseguir Sir Walter. Mas, além de sentimentos, ela tem capacidades, e mantém-se agora a dúvida se será a astúcia dele, se a dela que levará a melhor. Se depois de impedir que ela se torne mulher de Sir Walter, ele não se deixará lisonjear e adular até acabar por fazer dela a mulher de Sir William. Sem dúvida que Sir Walter e Elizabeth ficaram chocados e magoados com a perda da companheira, ao descobrirem como ela os tinha enganado. Naturalmente tinham as suas imponentes primas a quem recorrer para conforto, mas há muito que sentiam que lisonjear e seguir os outros sem em troca, ser lisonjeado e seguido não é mais do que meio prazer. Anne, satisfeita desde muito cedo com a intenção de Lady Russell de gostar, como devia, do comandante Benvort, não conhecia nenhuma outra sombra na felicidade das suas expectativas, para além do que provinha da consciência de não ter parentes que um homem de bom senso pudesse apreciar. Neste ponto, ela sentia vivamente a sua inferioridade. A desproporção das suas fortunas não tinha importância, não lhe causava o menor desgosto, mas o fato de não ter uma família que o recebesse e estimasse devidamente nada de respeitabilidade, harmonia e boa vontade para oferecer em troca das calorosas e sinceras boas-vindas com que foi recebida pelos irmãos dele era motivo para uma dor tão aguda quanto Anne podia sentir, em circunstâncias que eram em tudo mais muito felizes. Ela só tinha duas amigas no mundo para acrescentar à lista dele, Lady Russell e a Sra. Smith. Ele estava, porém, na melhor disposição de se afeiçoar a elas. Apesar de todas as suas ofensas, ele agora estimava Lady Russell do fundo do seu coração. Embora não se sentisse na obrigação de dizer que achava que ela estivera certa em separá-los, ele estava disposto a fazer-lhe, em quase tudo, os maiores elogios, e, quanto à Sra. Smith, ela tinha direitos de várias ordens a recomendá-la rápida e permanentemente. Os bons serviços que prestara recentemente a Anne teriam, em si, sido suficientes, e o seu casamento, em vez de a fazer perder uma amizade, assegurou-lhe duas. Ela foi a primeira visita da sua vida de casados, e o comandante Benvort colocou-a no bom caminho para recuperar a propriedade do marido nas Índias Ocidentais, escrevendo e agindo por ela e ajudando-a a ultrapassar as pequenas dificuldades do caso, com a atividade e diligência de um homem intrépido e um amigo decidido, recompensando-a plenamente pelos serviços que ela prestara, ou tencionava prestar, à sua mulher. O prazer de viver da Sra. Smith não foi prejudicado com a melhoria de rendimentos, com alguma melhoria de saúde com a companhia frequente de amigos assim, pois a sua boa disposição e alegria nunca a abandonaram.
e enquanto conservasse esses bens fundamentais, ela podia até desafiar o maior quinhão de riquezas deste mundo. Ela poderia ser extraordinariamente rica e perfeitamente saudável, e mesmo assim ser feliz. A sua fonte de felicidade residia na alegria do seu espírito, tal como a da sua amiga Anne. Residia no calor do seu coração. Anne era a encarnação da ternura, e encontrara a sua justa compensação no afeto do comandante Venvort. Só a profissão dele poderia fazer que os amigos dela desejassem que esse amor fosse menor, só o receio de uma guerra poderia ensombrar o seu brilho. Anne orgulhava-se de ser mulher de um marinheiro, mas tinha de pagar o tributo de uma preocupação contínua por ele pertencer à profissão que, se é possível, se distingue mais pelas suas virtudes domésticas do que pelo prestígio nacional. Abril 1999. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.